aquela dorzinha muscular no dia depois de um treino mais puxado? Pois é, quem treina conhece bem essa sensação. Mas o que será que está acontecendo de verdade lá dentro do músculo? E mais, será que alguns compostos que vêm da natureza podem dar uma forcinha para a gente se recuperar mais rápido? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar nesta análise, a ciência por trás da recuperação e o possível papel dos polifenóis. Essa dor, sabe? Aquela que a gente sente depois de um treino que realmente valeu a pena. É quase como um troféu. Muita gente até fala que é o preço do progresso. É aquele sinal de que os limites foram empurrados e de que o corpo está se preparando para voltar ainda mais forte. Só que essa sensação que a gente conhece tão bem é só a pontinha do iceberg. Por baixo da pele está rolando uma cascata de eventos biológicos super complexa. Então, vamos dar uma olhada no que realmente acontece lá no nível celular. Primeiro de tudo, a gente precisa entender como funciona a equipe de reparo do nosso corpo. O exercício, principalmente aquele bem intenso, causa uns microdanos nas nossas fibras musculares. E isso, por sua vez, dispara um processo de conserto que é fundamental. E olha que interessante, a inflamação, nesse caso, é a protagonista e não a vilã. Essa imagem pode parecer complexa, mas ela mostra uma coisa fascinante. O que a gente sente como uma simples dor, na verdade, é uma resposta biológica super coordenada. Pensa numa equipe de construção chegando no local da obra. Não é uma coisa só, mas uma série de ondas de atividades que precisam acontecer na ordem certinha para o músculo se regenerar como deve. Para ficar mais fácil, vamos dividir esse processo em 3 grandes fases. Primeiro, a degeneração. O dano inicial soa um tipo de alarme no corpo. Logo em seguida vem a inflamação. As células do sistema imune, a nossa equipe de reparo, chegam para limpar toda a bagunça. E por último, a regeneração. Quando o ambiente muda e fica anti-inflamatório, aí sim permitindo que o músculo se reconstrua mais forte. Então, o ponto principal é este aqui. Ao contrário do que muita gente pensa, essa inflamação inicial não é algo que a gente deva combater a todo custo. Ela é uma parte absolutamente necessária do processo todo. É o sinal que diz para o corpo: opa, precisamos nos adaptar e ficar mais fortes aqui. Tentar eliminar essa resposta por completo pode, na verdade, acabar prejudicando as adaptações que a gente tanto busca com o treino. E é bem aqui que os polifenóis entram na história. A ideia com eles não é parar esse processo de reparo, mas, quem sabe, modular ou dar um suporte, ajudando o corpo a ser um pouquinho mais eficiente naquilo que ele já faz muito bem. Tá, mas afinal, o que são polifenóis? De um jeito bem simples, são compostos bioativos que a gente encontra nas plantas. Eles são famosos principalmente por 2 coisas: o poder antioxidante, que ajuda a neutralizar radicais livres, e as propriedades anti-inflamatórias. E esse gráfico ilustra perfeitamente que polifenol não é uma coisa só. É um termo guarda-chuva para uma família enorme, com mais de 8.000 compostos diferentes. Eles são divididos principalmente em 2 grupões, como a gente vê aqui, os flavonoides e os não flavonoides. E a notícia boa é que eles estão em todo lugar, em muitos alimentos que a gente já adora. Pensa só, frutas vermelhas, uvas, chás, cacau e até mesmo em temperos como a cúrcuma. Tudo isso é super rico nesses compostos. Ok, a teoria é bem legal, mas o que a ciência de fato descobriu sobre o efeito de polifenóis específicos na nossa recuperação muscular? Vamos dar uma olhada rápida nas evidências para alguns dos mais estudados. Vamos começar com o que muita gente gosta, o cacau, que é super rico numa classe de polifenóis chamada de flavanois. Olha, a pesquisa sugere que o cacau pode sim diminuir alguns marcadores de dano muscular, como a creatina quinase, a famosa CK. Mas tem um porém bem importante. Parece que o uso contínuo, todo dia, pode acabar diminuindo justamente as adaptações que a gente quer com o treino. E para completar, os resultados sobre melhora de performance e alívio da dor ainda são bem inconsistentes. Agora, vamos para outra bebida bem popular, o chá verde, que é famoso por suas catequinas. O chá verde parece ser promissor para reduzir o estresse oxidativo. Só que, quando a gente olha para o dano muscular direto, os resultados são conflitantes, sabe? E tem um detalhe que complica tudo. Os efeitos parecem ser bem diferentes dependendo se a pessoa é treinada ou não. Agora, vamos para um dos pesos pesados nessa área, a curcumina, que é o composto ativo da cúrcuma, o açafrão da terra. A curcumina tem algumas das evidências mais fortes. Ela mostrou que pode diminuir a dor muscular, o dano e a inflamação. O grande problema com ela é prático. Nosso corpo tem muita dificuldade para absorver a curcumina. Por causa disso, a melhor forma de suplementar, as doses certas, tudo isso ainda é motivo de muito debate.
A ciência nem sempre dá uma resposta clara, e isso é super verdade para alguns polifenóis. Vamos ver agora 2 casos em que o cenário é, digamos, um pouco mais nebuloso. De um lado, a gente tem a quercetina, que se encontra em maçãs e cebolas. Ela parece que funciona, mas talvez só com uso contínuo, por semanas. Do outro lado, o resveratrol, famoso por causa do vinho tinto e das uvas. Ele tem um efeito antioxidante potente. Mas aí surge o grande debate. Será que um excesso de antioxidantes de fora pode impedir nosso corpo de criar as próprias defesas? É aquela velha história do excesso de uma coisa boa pode ser ruim. Certo. Depois de passar por todas essas evidências, qual é a mensagem final que a gente pode tirar disso tudo? Vamos tentar juntar as peças desse quebra-cabeça. A pergunta de $1 milhão é: vale a pena suplementar com polifenóis para melhorar a recuperação? Com base no que a gente viu, a resposta não é um simples sim ou não. É um pouco mais complexa. Esse aqui é talvez o ponto mais importante de toda essa análise. O objetivo não é apagar o fogo da inflamação, mas sim controlá-lo. É como trabalhar junto com os processos naturais do corpo para otimizar a recuperação, sem cortar os sinais que fazem a gente se adaptar e melhorar. É preciso ser honesto e dizer que a pesquisa ainda tem muito chão pela frente. Não existe uma solução mágica. Fatores como a dose, o tempo de uso, a forma do suplemento e até a saúde do nosso intestino podem mudar completamente os resultados. A ciência é sim promissora, mas ainda está engatinhando. E isso nos leva a uma citação final bem interessante da pesquisa. Talvez o futuro não esteja em um único polifenol isolado. A nova fronteira é tentar entender como a combinação de vários desses compostos, do jeito que a gente encontra numa dieta variada, pode funcionar em sinergia. A resposta talvez não esteja em uma pílula, mas no prato como um todo.